Oi, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pod Manas, o podcast feito por e para mulheres empreendedoras do Manas, sua associação de empreendedorismo feminino. Estou aqui hoje muito bem acompanhada com duas mulheres incríveis do Manas. Uma delas aqui do meu lado, Claudinha Werneck, nossa presidente do Manas. Seja bem-vinda, Claudinha! Muito obrigada, boa noite para vocês aí. Estou aqui com a roqueira. Uau. Nós somos um prazer enorme estar nessa mesa com vocês. E olha, antes da gente chamar a nossa convidada, a gente vai falar sobre um tema que impacta diretamente o crescimento de qualquer empresa. Mesmo você que se acha empresária, começou agora, impacta você também, tá? Liderança. Porque muitas empreendedoras sabem vender, sabem executar, inclusive são muito da execução, né? Mas encontram dificuldade quando precisam de liderar pessoas. Ai, fulano de tal não faz do jeito que eu faço, só eu que sei fazer. Acham dificuldade de delegar tarefas, construir uma equipe forte. E sabe qual que é o problema? Colocar a culpa onde? No mercado. Está difícil achar profissionais competentes, né? A verdade é que uma empresa cresce até o limite da liderança de sua dona. E para apresentar a nossa convidada, que é uma líder nata, Claudinha, que também é uma liderança feminina pra gente, vai chamar ela. Quem é ela, Claudinha? Dani Aguiar. Nossa senhora, como eu sou sua fã, menina, você não tem noção. Não só eu, como todas as manas, e principalmente a minha irmã Cris, que ela queria estar aqui só pra te ver, mas não pôde. Eu devia ter vindo. Nossa, ela era apaixonada, né? Mas você é apaixonante, né? Oh, minha linda. Como. Gratidão, meninas, estar com vocês. Vocês sabem o quanto eu as admiro. E conduzir um trabalho em que a gente ajuda mulheres a serem líderes é um negócio muito poderoso, que a gente se transforma todos os dias, né? Parabéns, uau. Porque é mais um ano de Manas, né? É mais um ano de Manas. Estava lá no evento de lançamento, cada passo eu fico muito feliz e orgulhosa de fazer parte. Dani é pedagoga, pós-graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela UFMG, empreendedora há mais de 20 anos e especialista em desenvolvimento humano, lideranças e equipes comerciais. Ao longo da sua trajetória, Dani já ajudou milhares de mulheres, líderes de mais de 500 empresas no Brasil, uau. América Latina e Portugal, minha filha. Desenvolver pessoas e alcançar melhores resultados. Dani, seja muito bem-vinda ao Pod Manas. Como é que você consegue, menina? Conta pra gente. É muita coisa. Pois é uma pergunta bonita, porque nem eu sei. Eu não sei, eu tenho um negócio muito lindo nessa história de tentar guiar pessoas, que é a gente descobrir que a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então, quando você me pergunta como que você consegue, eu poderia dizer várias coisas, desde uma rede de apoio muito poderosa, sim, até referências importantes da minha vida, que têm sido mentores. Por incrível que pareça, temos que falar disso, a grande maioria homens, porque na minha geração, a gente quase não tinha mulheres como referência na mentoria de liderança. Então, quando eu olho para o lado e vejo as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, elas são essencialmente homens. Sim. E aí a gente tem que agradecer para eles, porque eu tive a sorte de encontrar homens que fizeram isso de uma forma muito poderosa. Então, esse reconhecimento de que a gente está inacabado, de que nenhum conhecimento dá conta da verdade que chega, do desafio que chega para conduzir um negócio, isso tem sido útil. Tanto para que eu me coloque numa posição não arrogante, sabe, de acreditar que eu sei tudo e que meu negócio também está pronto, até entender que na relação com cada pessoa que participa dos treinamentos conosco, das consultorias, eu aprendo de verdade. Então tem uma troca de experiências muito viva, e eu digo para vocês que, já que o nosso tema é liderança, talvez esse seja o nosso maior desafio nos dias de hoje, em que a gente está competindo com a inteligência artificial, a gente está competindo com produtos e serviços extremamente mais baratos do que aquele que a gente customiza com carinho, com amor. Então, talvez um dos grandes desafios dos nossos tempos, eu tenho visto isso com meus clientes, é reconhecer que a gente não está pronto e não estará. E ficar bem com isso. Ou seja, eu vou aprender, amanhã eu vou viver um desafio que eu não tinha previsto, e talvez eu tenha que fazer uma coisa linda, que é me articular com novas pessoas, para a gente conseguir abrir um canal diferente. Então, continuo sem saber a resposta dessa pergunta, mas eu continuo procurando pela resposta. Isso. E a gente vai trocando e descobrindo juntas. E quem é a Dani, além dos títulos e carreira? Porque até então, manas, vocês ouviram aqui de Claudinha os títulos acadêmicos dessa mulher, só que tem outras coisitas más que essa mulher faz,
que ela ainda não contou. Quem é Dani, além dos Exato. títulos e carreira? Eu tenho uma grande parceira que ela tá falando de Danis. Aí eu falei, vamos tomar cuidado, senão vira Dane-se. Aí ela, não, então vai ser Dane-se agora. Então, que tal Danis e se? Aí a gente tá brincando com isso, porque são muitas mesmo. Hoje, tem a Dani mulher, e eu tenho tentado dedicar um tempo maior para essa Dani mulher. Tá difícil, mas eu tenho tentado, pelo menos uma vez por semana, dedicar um tempo pra Dani mulher, que é aquela que não se preocupa com mais nada, a não sei, em ser feliz, em ficar bem. Eu sou Dani mãe, tenho 2 filhas e 2 enteadas, então é uma mulherada maravilhosa. Dani filha de uma mãe que é perfeita demais e me trouxe medo de ser mãe na adolescência. Eu tinha muito medo de não conseguir dar para as minhas filhas o que minha mãe dava. Minha mãe parou a vida dela por nossa causa. Entendi. E eu sabia desde o início que eu nunca seria essa mãe. Então isso me assustava muito ao ponto de eu dizer que não seria mãe, até engravidar e tudo mudou. Eu sou Dani estudante, não paro de estudar nunca, adoro me colocar no lugar de aluna. Tenho tido pouco tempo para isso, mas sempre que eu posso eu tento ficar na cadeirinha de quem está aprendendo, e isso é muito bom. Tem a Dani empresária, que é diferente da Dani consultora. É muito louco isso, porque o meu negócio é um negócio que entrega consultoria e treinamento. Eu preciso estar na ponta da entrega, mas eu preciso gerenciar meu negócio. E eu tenho que ter as mesmas preocupações que qualquer outra empresária tem. E o futuro, e o ano que vem, e quando eu envelhecer. Então eu tenho que pensar estratégia, eu tenho que operar. E como eu não consigo tudo sozinha, eu vou trazendo aliados para compor um ecossistema que funcione. E eu sou a Dani roqueira, que está lá na ponta do palco e sofrendo horrores, porque cada subida é um desespero, até eu subir. Tem uma timidez que me corrói, ela me acompanha no backstage até a hora que eu começo. Não, Jamais Dani. imaginaria. Não, gente. Quem vê essa mulher no palco. Não. A mão fica até suada, ó. Não, Só de essa pensar. mulher se transforma num grau. Não. Você prende a gente de uma forma que você não imagina. Não imagina. Você cresce, você vira um gigante no palco. Você toma conta de todos os Ocupa o palco. cantos do palco. Que coisa louca, né? Porque eu só consigo lembrar assim, olha, ou eu estou tensa, ou eu estou em estado alterado de consciência, completamente perdida naquilo. E minha nivelação, se o show foi bom ou não, depende. Se eu conseguir me desligar de tudo e só vivenciar o processo, foi muito bom. E normalmente é. Então, quando vocês dizem isso, e eu escuto umas coisas muito loucas, eu escuto assim, nossa, você não é tão alta, você é baixinha, né? Você tá me elogiando, você tá brigando? Porque tem algo que acontece lá em cima. Eu costumo dizer que tem uma Dani que só existe nos palcos. Eu nem sabia que ela existia. Mas hoje, olha que coisa louca. Hoje eu consigo ver que essa Dani que surgiu há quase 8 anos atrás, me ajuda a ser uma empresária melhor. Olha, muito bom. Ela me deixou mais ousada, porque, meninas, nós somos da mesma geração, nós 3 aqui, não, um pouquinho, quase, eu tô com 44. A gente tem que falar da idade com orgulho, tá, meninas? Ah, então não quero falar nada, não. Tá bom, volta pra cá, volta. Estamos assim numa escadinha aqui. Estamos numa escadinha. Por que eu tô dizendo isso? Na nossa geração, e puxando um pouco pro nosso tema, liderar como mulher era algo muito desafiador, porque a gente estava em espaços essencialmente masculinos, as piadas eram masculinas, a ótica era masculina. Eu cheguei a vivenciar coisas muito curiosas, por exemplo, decisões importantes sendo tomadas no puteiro. Então, após as reuniões estratégicas, os homens iam para lugares em que as mulheres não iriam. Então, a mulherzinha da história tinha que decidir se ela dava conta do... Entendem o que eu estou dizendo? Eu sei que é uma linguagem meio chula, mas eu queria trazer esse universo mesmo. Porque esse foi o mundo que a gente vivenciou no final dos anos 80, início dos anos 90. Que foi quando eu comecei, 90, 2000, foi quando eu comecei a trabalhar estudando liderança. Então, quando a gente ia tentar liderar alguma coisa, era sob a ótica masculina. E aí isso fez de mim uma profissional, eu não vou dizer travada, mas eu era muito formal. Então existia a Dani do dia a dia, eu fui hippie na adolescência e tal, e existia a Dani do mundo corporativo. Uma fala muito formal, o corpo muito bem educado para estar naquele lugar, porque eu decidi que eu não ia ser a menina bonitinha da empresa, eu ia ser a menina inteligente, então eu precisava estudar muito, eu precisava competir com os homens. Isso era uma lógica que não foi só eu que inventei, ela era passada pra gente. Então, essa Dani que era mais rígida, que tinha que domar
o feminino, entende? Você tem que domar seu feminino, porque você não pode se emocionar demais, você também não pode ser intuitiva, que é a nossa essência, é o que a gente tem de mais belo. E para a liderança é fundamental, né? Não é à toa que grandes e grandes empresas descobriram que as mulheres líderes têm uma capacidade especial de conduzir estratégia e pessoas que alguns homens não têm. Mas essa Dani do palco, quando ela surgiu, ela quebrou essa ótica, entende? Olha. Então aqueles medos que eu tinha de me mostrar demais, de ser leve demais, foram caindo por terra. E hoje eu vivo desafios com os meus clientes que eu tenho certeza que eu tenho mais jogo de cintura, porque a Dani dos palcos está aqui, chamando minha atenção, dizendo, calma, relaxa, tá tudo certo. Você não tem que provar nada mais, você está aqui aprendendo, tá tudo certo. Ou então assim, tudo bem você intuir, tudo bem você não ter certeza agora, mas vá atrás dos dados, porque a linguagem ainda é a de quem está na sua frente, né? Que é um outro tema importante para a liderança, né? Não é só sobre o que eu quero dizer, eu preciso dizer o que eu quero dizer para que o outro ouça. Então, vai ter um aprendizado de interface aí, que é como é que eu doso tudo que eu sou, tudo que eu acredito, com aquilo que o outro vai querer escutar e vai ter capacidade de processar. Então, a linguagem continua sendo muito masculina, às vezes. Masculina no bom e no mau sentido. Aprendi a falar palavrão, por exemplo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem hoje, eu tenho uma busca minha, e isso veio muito nesse setembro, dos 42 anos pra cá, que é de juntar essas Danis. A pandemia ajudou demais. Sabe assim, quebra barreira. Tinha vergonha de falar, né, pra cliente que eu cantava, não sabia como é que ia ser isso e tal. Hoje não, hoje acho que pra gente ter espaço para outros temas, hoje eu posso dizer que da mesma forma que a Dani que estudou tanto, vai pro palco também, porque tem hora que eu tô lá em cima e eu lembro de coisas que fazem parte do universo de outros trabalhos, né? E aí eu converso com as pessoas no palco, às vezes eu falo até demais, né? Enfim, eu bato muito papo com as pessoas do palco. E essa Dani do palco me ajuda a ser um pouco mais leve, menos tensa e mais feminina. Por mais que pareça agressivo o que eu faço no palco, é ela que me ajuda a ser mais feminina. Dani, e em que momento você percebeu que queria empreender ajudando outras pessoas, empresas a crescerem também? Uma pergunta curiosa. Eu não sei se eu planejei isso não, sabe? Eu sabia, eu fiz pedagogia porque era o curso que dava para fazer à noite. Olha que coisa curiosa. Eu brincava de escolinha e minha mãe falou, vai fazer um curso que você goste. Eu, qual, mãe? Todos são de dia. Não, mas faz esse aqui, faz pedagogia. Aí eu olhei e falei, eu vou ser professora. Tá bom, sempre brinquei de ser professora. Mas a escolha foi por isso, porque eu precisava trabalhar durante o dia e estudar à noite. Então, eu tinha duas opções, que era essa e a psicologia, eu optei por pedagogia. Quando eu comecei a estudar, ficou claro que eu queria trabalhar no mundo corporativo. Eu tive uma experiência em escola, fui funcionária pública, trabalhei como professora e coordenadora pedagógica de escola de periferia, que foi uma experiência incrível, mas ficou claro para mim, nos 3 anos de estágio probatório, que eu não ia dar conta de fazer isso pro resto da vida somente. Entendi. Eu amava aquilo, mas tinha um monte de outras coisas que eu queria fazer que não iam caber no serviço público. Então eu me exonerei e fui para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, eu ainda ia com uma ótica, e esse é um ponto que eu quero tocar porque tem tudo a ver com liderança e com empreendedorismo. Eu fui para São Paulo com a ideia de que eu queria ir para o mundo corporativo trabalhar com treinamento. Porque era, gente, pensa nisso, era o que eu enxergava de possibilidade. O meu universo familiar, de referência, não me permitia ter outras ideias. Era o acesso que eu tinha, então eu vou trabalhar numa empresa com educação corporativa. Foi inclusive quando eu conheci o Dom, meu marido, foi ele um dos meus grandes mentores que me introduziu nesse mundo. E aí lá em São Paulo eu trabalhei para grandes empresas e tal, mas eu tinha um problema muito sério. Eu não cabia nas vagas. Então a vaga queria uma pessoa que tivesse um determinado histórico linear. Eu fui estagiária, fui isso, fui aquilo. E eu não conseguia me encaixar, porque eu era um monte de coisas, eu fazia um monte de coisas. E quando eu entrava num quadradinho, vamos trabalhar, ela vai ser contratada para desenvolver gerentes de vendas. Eu fiz isso na MRV por 2 anos e pouquinho. Por 1 ano, eu ficava imersa em fazer aquilo da melhor forma possível, desenvolvia novas coisas e tal. Depois de 1 ano fazendo aquilo, a minha cabeça já estava assim, mas como é que a gente agora transforma um corretor em gerente? Mas como é que a gente isso e aquilo? E quando eu começava a trocar com os pares, não tinha espaço para mim. Eu era extremamente podada. E isso é extremamente típico em empresas.
Se ela não tem uma estrutura de desenvolvimento de líderes, e hoje existem metodologias simples para você identificar esses talentos e dar vazão, mesmo que não haja uma oportunidade, naquela época isso era completamente reprimido. Então eu não tinha espaço, eu ficava o tempo todo esbarrando nas outras lideranças porque eu queria trocar. E vamos fazer isso juntos, vamos tal. Não pode, não está no tempo, não é o formato, não é o modelo. E aquilo me deixava extremamente incomodada. Eu sabia que eu queria mais, mas eu não fazia ideia de para onde ir. A referência que eu tinha era o Dom. Por quê? Quando eu fui para São Paulo, ele me introduziu em algumas negociações, a gente trabalhou um tempo juntos. Ele morava em BH, tinha um escritório em São Paulo, eu morava em São Paulo, tinha acabado de me casar, meu primeiro casamento. E ele me abriu oportunidades para eu aprender com ele a fazer isso. Então eu sabia que tinha essa referência. Não, tem um outro mundo legal aí, que é um mundo mais livre, mais aberto. Mas eu tinha muito medo de empreender, muito medo. Porque, gente, empreender, vocês vão entender, meninas, a gente precisa de um certo conjunto de características que ou você aprendeu isso em casa, porque viu o seu pai, seu tio, sua irmã, seu primo, quebrando a cabeça, testando de novo, fazendo as ideias darem errado, né? Sem ninguém te achar um louco. Ou você aprende na marra, porque não é na escola. A escola não ensina a empreender. Não, de jeito nenhum. Então eu não tinha ninguém para me ensinar essa bagaça. E na prática, eu estava completamente perdida, fazendo uns trabalhos freela, primeiro com o Dom, depois com outros profissionais, mas ao mesmo tempo com muito medo de abrir mão da ficha. Eu ainda era uma menina com a cabeça CLT. Então, o que eu fiz nessa época? Até quando eu aceitei o concurso público, era um pouco com essa mentalidade. Eu vou garantir um fixo e vou empreender no outro horário. Entendi. Mas eu ficava sempre presa na ideia de que eu preciso do dinheiro fixo. Então, em algum momento dessa trajetória, foi ficando insustentável. E eu acho que a grande virada de chave aconteceu. Eu já empreendia, mas nesse formato, né? Trabalhava desenvolvendo pessoas e, de alguma forma, mantinha os meus cargos ali como segurança financeira. Até eu engravidar da Sofia. Aí, quando eu voltei, eu tinha ficado 6 meses de licença maternidade. Quando eu voltei, né, meninas, vocês vão entender, homens, com licença, os peitos cheios de leite e não conseguia tirar leite e olhava para aquilo e falava, o que eu estou fazendo aqui? Tudo que eu sou não cabe aqui. Não é meu momento, eu tenho que dar um rumo. E aí, naquele dia que eu voltei da licença maternidade, eu decidi que eu não ia trabalhar naquele formato nunca mais. Mas aí teve uma transição ainda para que eu abrisse a minha empresa de uma maneira que eu não dependesse mais do mundo corporativo. Aí, realmente, foi uma transição doída até. Porque primeiro você tem que abrir mão do certo, depois você tem que lidar com a consequência da que sua escolha, tá né? faltando grana, mas é isso mesmo. E em algum momento dessa trajetória eu me separei e voltei para Belo Horizonte. Foi inclusive quando a banda surgiu na minha vida como um presente inesperado, porque até então eu não cantava. Mas vejam, é muito louco. Há 20 anos eu desenvolvo pessoas. Eu tenho a minha empresa, CNPJ montado desde 2014, mas eu vivo efetivamente 100% disso desde 2018. Demorou 4 anos. Entre eu abrir meu CNPJ e eu ter coragem de largar todo o resto e viver por conta disso. Porque liderar o outro e desenvolver o outro para liderar depende da gente dar conta de liderar a gente. E aí eu digo para vocês, eu não sei em que estágio cada uma que está ouvindo a gente está, e a gente poderia traçar linhas de estágios, mas não tem regra para isso, sabe? O que está claro para mim hoje é que se a gente não fizer um trabalho de autoconhecimento e investigação, o que te dói, o que te trava, o que te limita, por que você tem tanto medo, se a gente não vai descobrindo essas camadas e trabalhando elas, dificilmente a gente está pronto para conduzir o outro. É claro que acontece de vez em quando você amar tanto o que faz e ser tão inspirador naquilo que você faz que outras pessoas se admiram e seguem. Mas geralmente o exercício de conduzir o outro passa por você acreditar que o que você faz é muito bom e tem sentido. Essa é uma fé inabalável. Você vai errar no meio do caminho, como líder que é, vai cair, vai aprender, mas lá dentro tem uma centelha que diz assim, é o certo, segue. A intuição, como você trouxe, né? A intuição. Porque a intuição é um tipo de raciocínio extremamente sofisticado. Muito mais do que o racional até. Porque você precisa de repertório para intuir. Para eu olhar para vocês e intuir que é um bom caminho apoiar e ser apoiada, eu tenho que ter um repertório que me trouxe até aqui. Então ninguém intui porque uma janela automática se abriu e eu tenho uma ideia mirabolante sobre a vida. A gente intui porque a gente tem um repertório que está tão cravado dentro da nossa existência
que ele não precisa da mente racional. Ele vem por um caminho mais rápido. Sim. Né? Aí quem explica isso é a neurociência muito bem hoje. Eu não preciso gastar muita energia, porque a gente gasta muita energia para pensar racionalmente sobre alguma coisa, né? E olha que lindo o estado de flow. No estado de flow da liderança ou da sua operação, você não está pensando racionalmente, gastando a energia dessa parte frontal. Você está, em boa medida, deixando que as muitas informações do ambiente que estão sendo captadas aqui pelos seus sentidos te guiem. E a gente segue e vai. Então, eu acho que fica aqui, né, respondendo sua pergunta, a ideia de que foi um processo para eu começar a fazer isso. Ajudando pessoas, né? E de certa forma isso vem lá da infância, quando eu gostava de brincar de escolinha. Minha mãe que teve esse feeling de perceber e me deu o direcionamento. A faculdade de pedagogia ajudou. Ensinar pessoas. Ensinar, aprender com elas. Aí no final da faculdade eu entrei para uma cooperativa de trabalho, ainda teve esse estágio, foram 7 anos nessa cooperativa. E lá a gente empreendia, porque ninguém estava trazendo alunos, éramos nós que fazíamos isso. Então teve um conjunto de coisas que eu preciso assumir com muita verdade que me trouxeram até aqui. Dani, você sentou e planejou tudo? Não. Deve ter gente que faz isso com a própria vida. Eu não consegui isso. Então tem muita gratidão por esses movimentos, mas em algum momento dessa trajetória, talvez lá na casa dos 30 anos, eu me dei conta de que eu não seria feliz sem isso. E até quando eu estou só como consultora técnica, tem uma alma de professora que está ali do meu lado, que eu tenho até que tomar cuidado com ela. Calma, você não está dando aula. Calma. Como agora, por exemplo. Fala minha. Em poucas medidas. E você trabalha com liderança há 20 anos, né? Seja no mercado corporativo ou como empresária. O que você percebe que mudou no comportamento das lideranças nesses mais de 20 anos de carreira? Inclusive porque você trouxe uma coisa muito importante, Dani, da inteligência artificial, do TDAH, pensamento acelerado, ansiedade. Como é que está o mercado da liderança hoje em relação a anos atrás? Incerto. Sabe o que acontece? Os líderes de 20 anos atrás acreditavam que sabiam das coisas. E, na verdade, a gente tinha um mundo mais previsível mesmo. Então, se você fazia um planejamento estratégico, que é uma atividade que nós já desenvolvemos juntas, né, Claudinha? Há 15 anos, que isso, 15? Há 5, 6, 7 anos atrás, até pouco antes da pandemia, você conseguia pensar, eu vou fazer um exercício de desenvolver meu negócio para os próximos 10 anos. Isso era normal, era uma pergunta linda de se fazer. O que você pensa para a sua empresa para os próximos 10 anos? Hoje, uma pessoa tem que ser muito insana para tentar prever. O que vai sobrar para ela é uma visão, talvez o sonho de onde ela quer chegar. Mas um planejamento, né, vai ser muito improvável que ela dê conta disso, porque para conseguir sustentar um planejamento de 10 anos, ela vai ter que abrir mão de observar o que acontece aqui agora. Então, acho que uma das coisas que mais mudou foi os líderes hoje, pelo menos os que têm sucesso, que perduram mais tempo, eles têm plena consciência que o mundo está desenvolvendo lideranças de base e alta liderança. Mas se a gente parar para pensar, tem muita coisa que continua exatamente igual. Os desafios essenciais que o líder vive ainda são, meninos também que estiverem nos ouvindo, os mesmos. Conversar de igual para igual, a gente chama isso de feedback, mas na prática é olhar no olho do outro e falar, isso não está legal e a gente precisa caminhar de uma outra forma. Ainda é conversar olhando no olho, ainda é aceitar o próprio erro, ainda é identificar um talento que não seja só um igual a você, um mini-me. Entende isso? Mini-me? Eu vou contratar uma outra pessoa porque eu gosto dela. Aí quando você vai acompanhar, é porque ela é igualzinha a você, né? Eu contrato, é por aí. Então, os desafios no fim do dia, por mais que o mundo tenha mudado, o ser humano não mudou tanto assim, eles ainda são os mesmos. E às vezes a gente se pega conversando com RHs para desenvolver um treinamento sobre aquilo que eu fiz há 20 anos atrás. Uau! Isso é muito louco. Então, o mundo está acelerado. Sim. E com um desafio gigante, viu, pessoal? A gente não está dando conta de acompanhar essa velocidade. Não, a gente está testando, a gente está prototipando. Eu tenho empresas, clientes que já discutem a redução efetiva de quadro de colaboradores. Outras discutem, não, nós não queremos reduzir, nós queremos mudar o perfil. Tá, mas como é que a gente vai mapear o perfil de quem você precisa se você não sabe o que você vai entregar exatamente amanhã? Então, o que eu diria que está realmente diferente é que é impossível você tentar aprender essas mudanças e ter uma decisão 100% assertiva. E se antes a gente conseguia alguns resultados assim, hoje isso é muito improvável. A longo prazo é arriscado, né? Você pensar numa previsão a longo prazo. Arriscaria que impossível.
Porque é tudo muito volátil. É. Agora, é claro que tem pessoas que preveem cenários legais, Sim. que dão rumos pra gente, sabe? Mas no fim do dia, de novo, o humano continua sendo humano. Na hora que eu estou me relacionando com o meu trabalho, com pessoas, com quem é diferente do que eu penso, com quem tem valores diferentes, com quem desperta meus sensos de alerta, né, que me dá gatilhos de alerta, eu ainda sou essencialmente o mesmo ser humano de 100 anos atrás. É uma coisa louca, né? Talvez mais. Aí neurocientistas me ajudem se eu falar alguma bobagem, tá? Mas o nosso cérebro mudou muito pouco de lá pra cá. E a maneira como a gente lida com as nossas emoções mudou muito pouco. E aí, como líderes que somos, no fim do dia, com ou sem IA, você está lidando com gente. Com pessoas. Como é que você lida com gente, desenvolve gente, atrai gente, cola com gente, se você que é gente não entende de você, sabe? Não entende de gente. Não entende de gente. E aí a gente corre um grande risco de colocar, se vitimizar, que é o que acontece muito no mercado, né? E colocar a culpa sempre de maneira externa. Então é o mercado que está ruim, é a pessoa que não ouviu o que eu falei direito, não faz do jeito que eu quero, eu não consigo ninguém que faça como eu gosto, né? Essa dificuldade em delegar, a gente vê isso muito nas mulheres empresárias. Nós, como mulheres empresárias, que nascemos desde a época pré-histórica para ser auxiliadoras, a gente tem muito essa dificuldade de descentralizar tudo. A gente tem essa mania gigantesca de querer dar conta de tudo, de querer ser a Mulher Maravilha em todos os sentidos. E quando se trata de empreender, vai pelo mesmo caminho, porque você sabe que a sua empresa, o controle dela está escorrendo entre os seus dedos, alguém já te falou que você tem que delegar, você sabe que você tem que ter alguém, que tem que ter uma equipe, tem que ter esse processo, mas aquele nosso momento, né, pré-histórico, não, eu dou conta de tudo, eu vou conseguir, eu vou fazer, ninguém vai fazer como eu, acaba fazendo a gente esbarrar nesse processo de chefe ou líder. Adoro. Não é, Claudinha? Adoro. E aí tem outro ponto, né? O que te faz querer ser perfeita em tudo? Muitas vezes está colado naquilo que te faz ter sucesso de verdade. Então, essa é uma distorção que deixa a gente ainda mais distante de uma solução. Porque, o que eu quero dizer com isso? Se você precisou batalhar muito pelo seu espaço, porque ele era negado no passado, a sua tendência é marcar esse território com força e dizer não, eu dou conta. E aí você ganha força com isso e você vai e acontece e você chegou até ali por isso. Só que quando você precisar de outras pessoas, você vai precisar também de outras competências. E aí entra uma coisa que na liderança é linda. Aquilo que funcionou até aqui, cara pálida, pode não funcionar mais no próximo ciclo de desenvolvimento do negócio. Quando você pega os ciclos de crescimento das empresas, inclusive, né, o tempo de maturidade que uma empresa tem, é nítido quando isso acontece, né? Eu sou uma startup ou uma empresa pequenininha, era eu e mais uma pessoa. Toda hora reportando um ao outro, colados um no outro, todo mundo fazia de tudo, eram só 2. De repente a empresa cresce, a gente tem sucesso nisso, eu trago mais 4. Agora eu já tenho que descentralizar e talvez quem entre do meu lado já seja melhor do que aquele amigo que ficou do meu lado e segurou a onda. E as decisões deixam de ser só emocionais, eu vou precisar tomar decisões que também são racionais, técnicas. E vai ficando cada vez mais difícil, porque, de novo, o que me trouxe até aqui como líder e como empresário pode ser exatamente o que vai te matar para o próximo ciclo do negócio. E aí, muitas vezes, você precisa de alguém de fora te dizendo isso. Porque você imersa, eu chamo isso de lama da operação. Quando você está imersa na lama da operação, você não consegue enxergar um nível acima para ver que tem uma saída logo ali. Porque justamente a lama te impede. E aí, de fato, é a hora que alguém de fora faz toda a diferença para dar uma luz, apontar um caminho. Sim. Porque todos nós, inclusive eu, corro esse risco. Não é à toa que eu fico buscando parceiros para trocar figurinha, porque eu sou humana também. E no final, peixe não enxerga água, né? Você ali na correria do dia a dia não vai enxergar que tem algo. Davi? Quem é que tá chamando aí, Davi? Ai, meu Deus. Quem é? É o Manafone? É o Manafone, gente. Oi, Manafone. Adriana. Ei, Adriana, você quer fazer pergunta pra Dani? Pode falar. Dani, a Adriana tá perguntando se existe diferença entre ser chefe e ser líder. Obrigada, Adriana, por participar. Ela já vai responder. Tchau, tchau. Valeu, Davi. A Dri pegou o gancho da nossa última fala, né? Oi, Dri. Olha, existe muita diferença. Isso também não era um tema dos últimos 20 anos, não, mas hoje é. Minto. Essa cronologia está completamente errada, gente. Isso não era uma coisa muito relevante, embora já fosse estudado. Nós temos uma ideia de liderar
que gira em torno de comandar. E, de novo, por muito tempo, a estrutura de comando e controle era suficiente para você deixar uma empresa caminhar bem. O que significa comando e controle? Eu sei o que precisa ser feito, eu digo para você o que tem que ser feito, eu espero que você faça do jeito que eu te mostrei, que eu te ensinei. Eu vou estabelecer padrões de referência e se você não seguir os meus padrões, você está errado. E aí eu estou avaliando isso e eu vou tomar consequências. Isso vai ter consequências para você e para mim. Eu vou te treinar de novo, eu vou te mandar embora, eu vou te dizer o certo, eu vou te substituir. Quando a gente pensa, então, nesse tipo de liderança, que é um tipo antiquado e que em alguns contextos ainda existe, por exemplo, a gente atende muito mineração, a gente atende construção civil. Existem setores em que o comando e o controle ainda são muito fortes. Construção civil é muito forte. Se vocês observarem, a gente está em obra em casa há anos, se vocês observarem a maneira como eles se comunicam entre si, vocês vão perceber essa estrutura de comando e controle ainda muito forte. E a ideia, esse imaginário que a gente tem sobre o chefe. O chefe é quem tem poder, ele tem conhecimento e ele vai executar os dois. Então, esse chefe ainda existe? Existe. Ele cabe no mundo de hoje? Em alguns cenários até cabe. Até em algumas famílias ele cabe. Tá tudo certo, né? Ele cabe em todos os espaços hoje? Não, cada vez menos. Por que não? Porque comandar e controlar a gente falou disso agora há pouco. O mundo é volátil. Você não sabe de tudo, você não controla tudo, você não determina tudo. E se você tentar fazer isso, você corre o sério risco de levar a empresa para o buraco. Cada vez mais, opiniões diferentes te mostram ângulos diferentes, ideias novas. Então, se você tentar fazer o que você fazia 20 anos atrás, para conduzir um negócio hoje, você vai ter dificuldades. E não só o mundo mudou. Nós temos uma geração, isso é uma outra conversa para um outro podcast, são as diferenças entre as gerações, que vão dizer para você que aquela estrutura não funciona. Então, o tema liderança, que é estudado há décadas, passa a fazer ainda mais sentido, porque se ele já era discutido num mundo mais estável, hoje ele é uma premissa. Se eu não for capaz de criar outros contextos para que a pessoa queira trabalhar comigo, ela não... Veja, nada vai acontecer com ela. E se eu disser para ela, você vai perder seu emprego? Bom, há 30 anos atrás, perder o emprego era uma coisa muito séria. Nós tínhamos muito menos trabalho e oportunidades. O conceito de guiar uma família era diferente. Então, hoje, qual que é o risco que a pessoa tem? Você vai ficar pouco tempo na empresa. Isso também já foi um problema, né? Antes, se a gente tivesse um currículo aí de 1 ano em cada empresa, era um problema. Hoje, dependendo do jeito que você apresenta, isso é uma vantagem. Não, eu tenho uma vasta experiência acumulada em empresas diferentes, eu posso trazer todas essas experiências para você agora. Então, tudo aquilo que funcionou, não funciona. Ser chefe no passado é insuficiente para a maior parte dos contextos hoje. Ser líder, então, vai ser... Tem vários conceitos para liderança, mas se eu fosse reduzir, encaixar aqui no podcast, seria você ser capaz de criar condições para que o outro queira trabalhar com você e, quando necessário, dar aquele pouquinho a mais de energia, mais que o básico, aquele pouquinho a mais que pode fazer toda a diferença num projeto, numa nova fase do negócio. Então, liderar isso. Aí você vai ter várias teorias que vai falar de liderança inspiradora, liderança isso, liderança aquilo. Mas em todas elas tem uma essência. Se você não for capaz de convencer o outro que é gostoso e é bom para ele trabalhar com você, e que não é sobre você, no fim das contas é sobre ele, você não vai conseguir. Então, olha, mais uma resposta para a sua pergunta. Qual a diferença do líder de hoje para o líder do passado? Ele tem plena consciência, ele assume e diz isso. Sem outras pessoas, ele não faz nada. Nada. Ser líder é um desafio, né, assim, surreal, né, em todas as áreas que você está falando, porque líderes, vários líderes. Mas, assim, o que faz... Qual é a diferença de uma boa líder, né, que os outros líderes não fazem? Assim, para ser uma boa líder, o que você precisa fazer que os outros não estão fazendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma lista. As perguntas que a gente não tinha parado para pensar, né? Eu acho que, primeiro, para você ser uma boa líder que faz o que os outros não fazem, você vai ter que fazer terapia, Carapalha. Eu sei! Importante. Você não vai parar nunca. É o bendito autoconhecimento. Vai começar essa bagaça e ela vai pro resto da sua existência. Terapia, terapia, terapia. Você vai ter que se cuidar. Porque assim como a gente está voando, né? Se faltar ar na cabine, se faltar pressão na cabine, vai ter que primeiro colocar a máscarazinha em você para ajudar outra pessoa. Então, primeiro, antes de tudo, vai se tratar. Porque você tem bagaças, mulher. Bagaça. Tá cheio de bagaça aí dentro, como tá aqui, como tá aí.
vai se tratar. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo, vai estudar. Simples. Se a gente não continuar estudando e se preparando e se atualizando e achar que a gente, sabe a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, isso também te deixa parada lá atrás. Vai ter gente fazendo coisas melhores que você rapidinho e às vezes a gente se engana com sucesso. A grana tá chegando, tá tudo dando certo, até que chega um concorrente que é um pouquinho melhor que eu e aí acabou o jogo. Então, fazer terapia, estudar mais um pouco. Aí agora estudar sobre coisas que você não domina, porque é diferente, né? Estudar sobre o que eu gosto é gostoso, estudar sobre o que eu não gosto pode ser desafiador. Mas eu acho que a gente não tem que aprender de tudo. E talvez outro ponto para somar esses tenha pessoas melhores que você do seu lado. Eu acho que a grande líder, de verdade, assim, quando eu entendi isso, fez uma diferença na minha vida, porque eu já fui apresentada ao mundo do trabalho no formato de rede. Eu tive muita sorte na minha existência de conhecer muitas pessoas que me mostraram que eu seria maior e iria mais longe com outras pessoas. Então, desde sempre, desde quando eu participei de uma cooperativa, até hoje, eu não chego em lugar nenhum sozinha. Eu carrego um monte de gente comigo. Então, na hora que a gente entende que você precisa de gente melhor que você, percebe que isso é uma virada de chave? Sim. Primeiro que você para de brigar com os talentos, você passa a não ter medo das pessoas que são maravilhosas, incríveis, você quer elas do seu lado. Então, o umbigo fica um pouquinho menor, né? Porque não é sobre eu sempre. Embora tenha um ego bonito aí que se eu trouxer esse talento incrível pro meu lado, ele também é meu, de certa forma. E eu tô doando o meu, olha que coisa linda, né? E Humanas faz isso muito, né? Demais. Vocês sabem disso. Isso. Então, eu acho que esses 4 pontos a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando de outras coisas. Mas se a gente der conta dessas 3/4, né? A gente já consegue coisas incríveis. Se tratar garota. Se tratar garota. Estudar mais. O que você gosta e o que você não gosta. E Dani, agora falando especificamente sobre Humanas, como você trouxe pra gente, muitas empresárias sentem que precisam fazer tudo sozinha, né? E como é que essas empresárias que sentem que precisam fazer tudo sozinha vão aprender a delegar sem perder o controle da empresa, Dani? Como é que isso pode acontecer? Posso falar? Faz terapia, estuda o que você não gosta e tenha gente melhor do que você do seu lado. Porque é sobre isso. Veja, normalmente, quando você tem uma ideia, uma premissa de que você tem que dar conta de tudo sozinha, você já está partindo de um buraco emocional. Não falo como psicóloga, porque eu não sou. Eu falo como ser humano, como líder, que é impossível você ser saudável com essa premissa. Se você guarda a ideia de que o mundo funcionaria melhor se fosse igual a você, tem um problema aí dentro. Tem uma necessidade de autoafirmação que vem de algum lugar que não sou eu que vou te dizer qual é. É sua terapeuta. Ou seu terapeuta. Então, reconhecer isso também é dizer, cara, então você quer dizer que eu sou problemática? Quem vai dizer que é? Quem vai responder essa pergunta? É, cara pálida, mas eu também sou. Eu lido com isso o tempo inteiro comigo mesmo. De novo, a importância de ter pessoas que espelham isso e dizem pra gente, você tá passando o limite, você tá centralizando demais. Todo mundo já passou por essa etapa em que aquilo é tão excelente, tem tanto coração seu ali, que você realmente gostaria que todo mundo fizesse do mesmo jeito. Então, cara pálida, você não é perfeita, tem alguma coisa que está escapando da sua percepção. Então já não é mais sobre ser do seu jeito. Agora, com um pouco de experiência e estudo e trocas com pessoas que são melhores que você, com fóruns de pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer, que estão no estágio em que você gostaria de estar, quando você olha para cima e fala, eu vou ampliar a minha rede de pessoas, quando você faz isso, vai ficando evidente que o parâmetro que você considerava como ideal não é o mais importante. O padrão não é o mais importante. A sua visão é importante, onde você quer chegar, seu sonho, coladinho com uma coisa que nós falamos ontem na palestra, né? Ontem, sábado, que é você ter clareza de que isso serve de verdade para quem vai pagar essa conta, que é o cliente. Essas são as duas coisas que, caminhando juntas, mudam o jogo. Eu tenho uma visão que me guia e isso é uma base para a liderança. Todo grande líder que eu conheci e que eu estudei e que foi estudado pelas grandes teorias, todo grande líder tinha uma visão clara. Mesmo que não soubesse como chegar. Então, de novo, o como não é importante, cara pálida. Como não é a base.
Ah, eu faço muito bem feito. Isso é como, isso é o jeitão de fazer. Aham. O como é irrelevante. Hoje ele é bom, amanhã ele pode ser uma porcaria. Abre mão, sabe? Liberta, flexibiliza, desapega. O como é irrelevante. A sua visão é fundamental, somada Exato. com uma clareza irredutível, que aquilo presta para alguém. Porque a sua visão, cara pálida, que não serve para ninguém, você está alucinando. E quantas pessoas incríveis eu conheci que alucinaram. Jogaram dinheiro fora, sabe? Fizeram investimentos absurdos, alucinaram, porque aquilo só funcionava na cabeça da pessoa. Então, a visão colada na ideia de que alguém de fato precisa daquilo, isso é potente. Se você juntar com a flexibilidade de ir aprendendo e colocando gente boa e continuar Nossa. estudando e fazendo terapia, é O sucesso. céu é o limite, né, Dani? Dani, equipe engajada e motivada. Que dificuldade. Que dificuldade. Por um lado, graças a Deus, porque é disso que eu vivo, mas não é não, gente. Isso é triste. Não, No mas, fim do dia... ó, o que realmente faz um colaborador vestir a camisa da empresa? Fala pra mim, onde é que tá, né, essa luz no fim do túnel? Eu acho que é ele fazer o que interessa pra ele. Os motivos dele, né? O que faz você, como ser humano, se engajar em qualquer coisa nessa vida? É aquilo ser relevante para você. O que o líder faz nessa virada de chave? Ele entende o que vale para o outro. E aí ele cria trocas de valor. Hoje a gente tem uma discussão nas empresas que chama proposição de valor ao colaborador. Antes a gente chamava de benefício. Vou dar benefício. A visão mais ampla disso é o que eu ofereço para você que faz você achar que aqui é legal. O RH da empresa hoje, que é estruturado, ele aprendeu muito com marketing, falando como profissional de marketing aqui. A gente, inclusive, usa terminologias muito parecidas, né? A gente tem employer branding, que é a marca empregadora. A gente tem a experiência do colaborador, igual a gente faz a experiência do cliente, a gente tem a experiência do colaborador. E aí, Claudinha, não sei se foi de propósito, mas vocês pegaram uma conexão muito linda, porque eu falei de cliente, eu falei da gente, e agora eu tenho que falar de gente, equipe. Eu só consigo pessoas engajadas se elas estiverem fazendo aquilo que as interessa. Então, ok, no passado também era assim, só que o que as interessava era muito óbvio. Essa pessoa precisa sobreviver, bancar as contas da família dela, ela precisa prosperar. Hoje os interesses são mais complexos. Sim. E se a gente fala da geração Z, como eu disse, é um tema para outro podcast, mas se eu falar dos ensinamentos que a geração Z está trazendo pra gente, as pessoas querem ser felizes. E não é felizes no trabalho, cara pálida. Elas querem ser felizes, ponto. O trabalho é só um caminho. Então, essa discussão sobre felicidade no trabalho, ela é muito complexa, porque vai ter gente discutindo assim, não, o trabalho não é lugar de ser feliz. Para algumas pessoas. Eu tenho o privilégio de ser feliz no meu trabalho. Mas eu não tenho ilusão de que todo mundo que vai trabalhar comigo vai ser feliz trabalhando. Agora, a minha grande pergunta para cada pessoa que chega para trabalhar comigo é: o que você quer da sua vida e como eu posso ser um meio para você alcançar o que você quer? E aí eu acho que tem um quê de liderança nisso também, porque se eu conseguir fazer esse cruzamento, mesmo que seja de curto prazo, entende? A pessoa pode me dizer assim, olha, de verdade, a gente viveu isso num cliente há pouco tempo. Líderes muito jovens que estavam saindo dos seus cargos de liderança e querendo, aliás, subindo, né, para novos cargos e querendo desenvolver o time. E aí elas escutando assim, Dani, você imagina que a minha liderada falou que ela não quer ser líder, ela não quer ficar no meu lugar, ela não quer ser eu, ela só quer pagar a conta e ir embora. Eu falei, que bom que você já sabe que ela quer pagar a conta e ir embora. Alinhou a expectativa, né? Alinhou a expectativa. Eu vou ter a energia dela até o final do ano, quando ela pagar a viagem dela. Aproveita esse momento. Aproveita toda essa energia que ela tem nesse tempo e já começa a preparar com ela. Olha, imagina que lindo. Você fazer um processo de recrutamento que é aberto. Tá todo mundo sabendo o que vai acontecer e tá todo mundo em paz. Não tem problema nisso. Agora, o desafio é, a sua expectativa tá alinhada com a dela, porque você quer que ela se desenvolva. Então, se você quer alguém, a gente chama isso de pipeline de liderança, você tem caminhos ali para desenvolver sucessão, para as pessoas continuarem crescendo. E o ideal seria eu preparar a base para assumir um cargo. Não é isso que acontece. Bons colaboradores viram líderes, aí da meleca, porque ele não está preparado para ser um líder. Ele era bom no que ele fazia, agora ele vai assumir um cargo de liderança. Então, ao invés da gente simplesmente promover pela qualidade do trabalho, eu vou precisar identificar quem está afim dessa bagaça. Quando, na consultoria de RH, a gente está construindo carreiras nos dias de hoje nas empresas, a grande pergunta que eu faço é, vocês têm trilhas de carreira, caminhos, que são além desse caminho linear, estagiário, assistente, analista, coordenador, gerente, diretor? Tem coisa além disso, porque tem gente que não quer liderar. E é ótimo no que faz. Eu consigo dar uma resposta para esse profissional que não está nem aí para a equipe, mas ele é ótimo no que ele faz.
Então, pessoas engajadas são pessoas que fazem o que elas querem, na hora que elas querem. E o líder interessante, o líder inteligente é aquele que identifica essas necessidades e faz um cruzamento para que todo mundo saia ganhando. Alinhando as expectativas, né, no final das contas. Alinhando como base, inclusive. Dani, qual conselho você daria para uma empreendedora que está começando a montar a sua equipe? Ela sabe que precisa, ela já ouviu falar que tem que delegar. Agora é o momento dela buscar esses talentos. Que lindo. Resposta rápida? Mapeia o que ela realmente vai executar no dia a dia. O que essa pessoa precisa fazer de verdade. Pelo menos minimamente, num período curto. Busca, isso hoje com a IA é muito fácil. Faz mapeamento de perfil para que você, de fato, tenha menos emoção e mais racionalidade no processo de escolha. E aí cria um processo seletivo em que você, de fato, tente identificar na prática se aquilo que ela faz e gosta tem a ver com o que você vai pedir para ela fazer. E aí tem um nome antigo para isso, que é seleção por competência. Pode pesquisar que vocês vão achar material e a IA vai ajudar vocês nisso. Pode me pedir ajuda também que eu ajudo. Depois de fazer esse match, minha sugestão é coloque as pessoas para vivenciar uma etapa do que você espera delas. Tá. De preferência no processo seletivo. Porque falar sobre não é suficiente. E às vezes a gente se engana com quem tem uma oratória legal, ou o contrário, com alguém que não fala muito bem, mas poderia ser um talento incrível e você nem vai pedir para que ela fale no dia a dia. Então, faz esse casamento entre o que você realmente quer que ela faça e quem ela é de verdade. E Dani, o que você gostaria que todo líder soubesse? Fazer sexo. Já facilitaria muitas Já faz, coisas, né? nossa, a pressão, Desculpa, gente. fica todo mundo muito lindo. Desculpa, gente, é uma brincadeira à parte aqui, não tem nada de técnico, mas de verdade, se as pessoas fizessem mais amor, eu acho que elas seriam Estariam melhores mais felizes. líderes. Ai, com Mas isso não é de certeza. estudo, não, sou só eu achando, tá? Eu também acho. Isso vai ao ar, gente? Claro que vai. Ai, meu Deus. Exatamente nesse time. Ai, meu Deus. Eu acho que... Repete a pergunta só pra eu não falar uma bobagem. Não, é isso mesmo, porque eu concordo. Eu acho que os líderes precisavam ser mais felizes com o que são, com o que entregam para o mundo, mais resolvidos. Exato. Pessoas bem resolvidas atraem outras pessoas bem resolvidas ou ajudam aquelas que não são a serem, sabe? Eu acho que é Uma isso. sintonia, Se resolve, né? cara pálida, vai ser feliz na vida. E aqui já tem uma pergunta que eu acho que entraria nessa aí, ó. Qual habilidade será indispensável para quem quer liderar nos próximos anos? Aprender. Fazer sexo. Aprender. Tem um sex shop bem ali. Aprender. Aprender a aprender é um tema dos mais relevantes, dos mais difíceis, porque a nossa mente adora padrão, a nossa mente adora repetição. Nosso cérebro foi desenvolvido, ele só sobreviveu nos últimos milênios porque a gente criou padrões. É uma defesa importante, mas é a mesma coisa que nos trava. Então, aprender a aprender, para mim, é o desafio do século. Dani, agora a gente vai para nossa rodadinha finalzinha aqui. Nós temos um bate-bola. É facinho, a gente vai fazer uma pergunta, você vai responder com uma palavra. Sim, senhora. Bate-bola. Uma palavra. Ai, meu Deus. Vamos Tá. lá? Uma palavra que define liderança. Verdade. Uau. O maior erro de um líder. Tentar acertar o tempo todo. Uma qualidade indispensável para crescer. Fazer sexo. Eu tô amando isso. Desculpa, gente. Mas é Não, verdade, essa eu foi tô a- falando. É a realidade, Dani. Ah. Um livro ou aprendizado que marcou sua trajetória. Nossa, tem um que tá na cabeceira que sempre volta. Sempre volta. A quinta disciplina de Peter Senge. Sempre volta. Legal, vou Nossa, pesquisar. eu também. Uma mensagem para as mulheres empreendedoras que nos assistem. Façam sexo. Meninas, apaga isso. Entendeu, né, Davi? Apaga isso. Você não apaga não. Além você deixa disso, aí. além disso. Além né? disso. Ah, meninas, divirtam-se. Divirtam-se. Mana, se tem uma lição que fica nesse episódio, É fazer sexo. Eu não vou esquecer. estejam todas muito bem resolvidas sexualmente e empresas fortes são construídas por líderes fortes, como essa mulher maravilhosa que está aqui hoje, Dani, que além de tudo é mana.
uma das maiores defensoras do Humanas. Uma das inclusive, primeiras, né? inclusive, Uma que eu das estava lá no primeiras. primeiro Pioneira, evento. defensora, e é exatamente por isso que o Humanas existe, para conectar mulheres como a Dani, mulheres reais que desejam evoluir e fortalecer os seus negócios. Então, se você ainda não conhece, está dormindo no ponto, não faz parte ainda, aproveita essa oportunidade, lê aqui na descrição do episódio para você associar-se a Humanas, estar junto com a gente, porque se você não é associado, talvez é isso que falta pro seu negócio dar aquela escalada, né, Dani? Total. Conhecer essa mulher pessoalmente, pegar Conhecer uma essas mentoria com lindas. ela. E de mana pra mana, conta com a gente. Conta com o que existe aqui dentro para você crescer, que a gente, de mão dadas, vai mais longe. Isso. Muito mais. E nosso agradecimento, né? Nossos agradecimentos aos apoiadores do Pod Manas, a Inet VIP, com a nossa internet dedicada. Muito obrigada por estar sempre com a gente, focalizando notícias, que é nosso parceiro nos eventos, os nossos collabs. A Visu, que é o nosso QG, a dona dessa casa, né, onde tem o nosso podcast. Aicos, a Nicole, muito obrigada por as artes, que estão sempre acompanhando a gente nas redes sociais. E o Davi, nosso chaveirinho, que é o nosso diretor, que está sempre com a gente desde o início. Muito obrigada. E Dani, que prazer. Suas lindas, gostosas, poderosas. Delícia, gente. Gratidão. E, de novo, canais abertos pra gente trocar e aprender juntas. Obrigada, gente. Até ó. o próximo episódio. Até. Tchau. Tchau! Ai, eu adorei. Agora a foto pra eu ir lá no banheiro. Quase que eu fiz isso. Quase. Eu senti na hora, assim.